A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Rádio USP apresenta Debate a Ética do True Crime. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Yasmin Rodrigues. Eu sou o Matheus Dias e você ouve agora mais um Universidade 93,7. O programa de hoje é um debate sobre o tema que tem aparecido muito na mídia e programas de entretenimento. Estamos falando de True Crime, gênero no qual se encaixa crimes reais e detalha ações de envolvidos, inclusive dos criminosos. A maior parte deles é focada em assassinatos. Cerca de 40% das produções do gênero são sobre histórias de assassinos em série. Ele pode ser encontrado em podcasts, livros, produções cinematográficas e de televisão. Eu imagino que os ouvintes devem conhecer alguns deles, como o profiling e o modus operandi. Lembrando que esse gênero já foi conhecido pelo trabalho de nomes como o radialista e jornalista Gil Gomes. O True Crime ficou mais famoso no Brasil durante a pandemia, mas já era um gênero forte em outros países, em especial os Estados Unidos. Trazemos neste debate alguns questionamentos sobre o True Crime, sobre o que ele é atualmente e como ele é consumido, além da sua ética de suas produções. Nossa primeira convidada para o debate é a Natália Silva, produtora da Rádio Novelo, que produziu os podcasts Praia dos Ossos e Crime e Castigo. Natália, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. E nossa segunda convidada é Paula Febe, do podcast Profiling e psicanalista especialista em psicologia criminal. Muito obrigada pelo convite, viu? Muito feliz de estar aqui. Bom, não é de hoje que séries do True Crime chamam a atenção. Segundo a Forbes, o My Favorite Murder, podcast semanal de comédia sobre crimes, foi o segundo podcast mais rentável de 2019, com uma arrecadação de 15 milhões de dólares. Hoje, ele figura entre os 10 mais ouvidos do iTunes Store. Para começar o assunto de forma mais geral, a repórter Isabela Marim conversou com Eduardo Vicente. Ele traz para nós mais sobre a produção de podcast e mercado que lida com as histórias de crimes reais. A essa altura, ouvimos passos. Subindo as escadas do porão, quem é? Perguntou o xerife como se estivesse pronto para atirar. E uma voz respondeu, sou eu, Wendell. Wendell era o subxerife. Parece que ele tinha chegado à casa sem nos ver e tinha ido investigar no porão. O xerife falou então, e era uma coisa de dar dó. Wendell. Não sei o que pode ter acontecido. Encontramos 2 corpos no andar de cima. Bem, e tem mais um aqui embaixo. E nós todos descemos atrás dele até o porão. Isso que você acabou de ouvir é um trecho do livro A Sangue Frio, de Truman Capote, que conta o assassinato do casal Clutter e de seus 2 filhos, Nancy e Kenyon, na cidade de Holcomb. O livro é uma reportagem literária feita por um jornalista e fala com muitas informações e detalhes sobre um caso de crime real. Por essas características, será que ele pode ser chamado de true crime? O que define, na verdade, o gênero do true crime? Eu sou Isabela Marim e nessa reportagem vamos entender mais sobre o assunto. No Brasil, a grande tradição do podcast narrativo voltou-se para o true crime. Então, nesse sentido, vamos dizer, eu estudo um pouco podcast de true crime porque os podcasts narrativos eles me interessam muito e eu considero ainda o que de mais importante existe, né, de um modo geral, no podcast. A mais interessante tradição do podcast é o narrativo mesmo. Vamos começar falando sobre o gênero narrativo. Como o nome, ele narra. Está presente nas mais diversas produções e os assuntos podem variar de A a Z. Entre eles, é possível ver produções que falam de crimes reais e é isso que interessa o pesquisador e professor do Departamento de Televisão e Rádio da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eduardo Vicente. O podcast narrativo, então, ele é isso. Ele é essa ideia de que ele tem essa pessoa apresentando, esse envolvimento com o público, ele deixa um pouco de lado essa ideia da objetividade e da imparcialidade do jornalismo, e ele
por que ele existe, né? Porque a ideia do narrativo é essa ideia de você personalizar as pessoas, dar uma imagem, né? Tanto às vítimas quanto às pessoas que estão sofrendo aquilo. Quer dizer, esse não distanciamento do jornalismo, nesse caso, ele é um recurso para dar uma carga emocional, para mostrar a importância daquilo, né? Do que aquelas pessoas vivem, sofrem. Então, ele tem uma função social importante, né? Não pode ser indiferente aos fatos. Então, ele tenta trazer isso, trazer um contexto maior, né? Explicar aquilo de um modo que não deixa de ser objetivo, mas que deixa de ser impessoal, despersonalizado e tenta dar uma maior densidade de vivência para aquela história. E isso pode ser usado, essas ferramentas, né? Essa presença desse apresentador, essa visão menos subjetiva e mais personalizada dos fatos, para a narrativa de um crime ou de qualquer outra coisa. Podemos dizer que o nascimento desse fenômeno chamado de true crime não é recente, e também nada que as pessoas já não estejam acostumadas. Não é à toa que ligamos a televisão e nos deparamos com tanta cobertura sobre crimes ou perseguição policial, com programas que se valem totalmente desse tipo de apresentação. Um dos estudiosos de comunicação, Nelson Traquina, evidenciava isso em seus trabalhos, colocando a morte como um dos critérios para noticiabilidade. Eduardo Vicente fala sobre esse aspecto dentro de um meio de comunicação muito utilizado, ou melhor, ouvido. Que o rádio ele tem uma longa tradição, longa, desde o seu início, basicamente, de estar envolvido com isso, com histórias de crime, né? Tinha um programa dos anos 30 chamado Crime Não Compensa, que era um programa norte-americano, que teve uma versão brasileira, que também fez muito sucesso, que nos Estados Unidos acho que ele ficou décadas no ar, que era um programa voltado a isso, assim, a recuperar casos policiais verídicos, né, histórias de crimes, tudo mais. Então, vamos dizer, nenhuma dessas tradições é estranha ao rádio. Então, a partir disso, a gente chega nessa ideia de true crime, né? Ou da maneira como ela está sendo, vamos dizer, retomada, né? Como eu digo, uma antiga tradição do rádio, diante das possibilidades narrativas do formato, né? Esse formato do podcast narrativo. Nos dias atuais, essa tradição do rádio se reflete em podcasts consumidos em diversas plataformas, com seu próprio formato de trazer diferentes assuntos ou até mesmo crimes em suas pautas. Não apenas no ambiente do rádio, como há uma gama de produções como documentários ou livros com essa temática, que já comentamos aqui no início do programa, lembra? Como Modus Operandi, Pacto Brutal e tantos outros que talvez você conheça, ouvinte. Como vimos, tratar sobre casos de crimes não é algo novo e pode ser bastante versátil quanto à sua produção. E quando o assunto é produção, a conversa é com as nossas convidadas que estão aí no estúdio, ou ficando por aqui. De Isabela Marim para a Rádio USP. A reportagem ajuda a esclarecer o que é esse gênero. As convidadas de hoje trabalham com mídias que trazem narrativas sobre crime. Um dos meios para isso é o podcast e também um dos veículos que nossos convidados têm mais experiência para poder falar sobre o assunto. Para começar, eu quero perguntar primeiro para a Natália sobre o caso específico do Praia dos Ossos. O Praia dos Ossos, para quem nunca ouviu, é um podcast que fala sobre o assassinato da Ângela Diniz, que aconteceu lá em 1976, e os desdobramentos dele. Porém, tem muita dúvida se ele é ou não é um podcast de true crime. Para você, ele é ou não é um podcast de true crime? Eu acho que tem muitos elementos do true crime que estão ali, o crime em si, e tentar entender o que motivou aquilo, né, um pouco da psicologia ali do assassino e como ele justifica o que ele fez. Mas eu acho que o objetivo central do Praia dos Ossos distancia ele desse gênero, porque é um podcast que tenta trazer contexto para um crime. Então, não é um podcast sobre o crime, mas o que aconteceu depois do crime, né? Como a gente lidou com o crime e o que isso diz sobre o país. Então, sim e não. Acho que ele fica ali no meio do caminho. E eu acho que ele fez sucesso também por ficar nessa intersecção entre um podcast de contexto e um true crime.
Nós também temos aqui uma das produtoras e roteiristas do podcast Profiling, a Paula, que vai falar sobre casos reais, como é a descrição do programa. Dentre as inúmeras produções, a maioria trata de crimes brasileiros, como os casos do Lázaro Barbosa, Pedrinho Matador e o Vampiro de Niterói. Paula, como vocês classificam o trabalho de vocês? É true crime? Sim, é true crime. E, na verdade, qualquer narrativa que traga um crime real pode ser considerado true crime. Por mais que ele seja passado de um jeito diferente, eu acho interessante que também esse nome, true crime, acaba afastando a gente um pouco do crime, né? Parece que ele vira alguma coisa um pouco mais ficcional. Então, é muito interessante. Ainda assim, é crime real, então sim, true crime, sem dúvida. Vocês poderiam falar mais sobre como vocês conheceram o gênero? No seu caso, como você decidiu produzir o podcast Praia dos Ossos e o Crime e Castigo, e como você conheceu o gênero? Tá. Eu não participei da produção especificamente do Praia dos Ossos e do Crime e Castigo. Eu chego na novela, o Crime e Castigo tá quase indo pro ar. Eu fiz leitura de roteiro, basicamente, do Crime e Castigo. Mas meu primeiro contato com True Crime foi, acho que com série, talvez, de TV mesmo, assim, assistindo Law & Order, SVU, coisas assim, sabe? Eu era muito fã desses programas da Universal. Éramos. Nossa, era maravilhoso. E aí, em 2014, saiu o Serial, que é um podcast americano de uma produtora de mesmo nome. Eu não ouvi assim que saiu, mas ouvi depois. E aí eu acho que essa foi a minha iniciação em True Crime em podcast, que é a mídia que mais me interessa, assim. E aí escutei várias outras coisas depois disso. Ai, gente, minha trajetória é toda dentro disso, assim. Eu sou escritora também e eu tenho 7 livros publicados que falam sobre a psicose e a perversão. Então, assim, o True Crime partiu do momento em que eu acho que chegou uma revista em casa que mostrava o crime da Daniela Pérez. Mostrava a Daniela Pérez morta. E aí aquilo me pegou muito, assim. Eu olhei, eu era bem nova, não vou lembrar a minha idade agora, mas assim, eu era super nova, olhei aquilo e falei, gente, como é que alguém pode chegar no ponto de fazer isso com alguém? Anos depois, eu fui numa livraria, abri o livro Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Casoy, e eu abri exatamente na página das vítimas do Chico Picadinho. Então, eu olhei aquilo assim, eu fiquei chocada, como se eu descobrisse que o ser humano era capaz de fazer aquilo, sabe? E aí, eu passei o resto da minha vida, eu acho, tentando explicar como é que alguém pode chegar no ponto de fazer isso. E o profiling é exatamente isso, né? O profiling é, além de contar o crime, é também fazer a interpretação psicológica de quem é aquele criminoso e por que ele se tornou quem ele se tornou. E será que ele poderia ter sido diferente? Eu acho que essa é a grande questão do podcast Profiling. Entendi. E como que ocorre essa seleção? Por que esses crimes específicos? A gente gostaria de saber qual o critério de escolha. Eu acho que pra gente foi a questão psicológica, assim, os que seriam diferentes uns dos outros para poder falar sobre vários tipos de criminosos e várias estruturas psicológicas diferentes, para que não fosse uma temporada super parecida. Porque quando você começa a estudar o crime, principalmente os serial killers, você entende que muito da constituição é incomum. Então, a gente não queria que isso acontecesse, que fosse um podcast redundante de alguma forma. O Praia dos Ossos, a Branca Viana tinha uma relação de prestar muita atenção, né, no assassinato da Ângela Diniz, muito porque foi criada em uma família feminista, a mãe dela é uma feminista super conhecida, Branca Moreira, e o Brasil mudou a partir desse crime, né? A história do feminismo muda a partir do julgamento do Doca Street e do rejulgamento nele, né? E foi a partir disso que se deu a escolha, não foi uma coisa... Ela não queria fazer um true crime, ponto, como a Paula, que tem uma profissão que pensa o crime, né? Ela queria contar uma história que tinha uma relação com ela, então foi um pouco diferente a decisão. E aí, no Crime e Castigo, eu acho que se aproxima um pouco do que a Paula falou, que foi uma decisão de... É um podcast que reflete sobre os limites da justiça, o que a gente enxerga como justiça. Então, você tem episódios que um crime
leve, talvez, um crime, assim, sem que a vida de ninguém seja tirada, um crime de roubo, enfim. E tem episódios que você está falando de estupro, de homicídio. E como que a nossa noção de justiça muda em cada um desses casos, né? Então, os casos foram escolhidos a partir disso. Eu sei que elas fizeram mais entrevistas, além das que estão no podcast, mas pegaram casos que fossem emblemáticos para colocar a gente de frente com aquilo que é feio da gente, né? Esse punitivismo, enfim, que todo mundo tem um pouco, de falar até onde você acha que você consegue segurar essa ideia de justiça do que está no papel, ou quando você se torna uma pessoa que, tipo, essa pessoa só queria que ela morresse. Sabe? Debate a ética do True Crime. Nossas convidadas são Natália Silva, produtora da Rádio Novelo, que produz o podcast Praia dos Ossos, e Paula Feb, locutora e roteirista do podcast Profiling. E, Natália, a Praia dos Ossos divergiu bastante, você já comentou de outras produções, tanto da Rádio Novelo quanto do True Crime. Falando sobre mercado ainda, como que isso interage? Tipo, é uma produção que é o maior sucesso, ou é igual, ou... O Praia dos Ossos é o maior sucesso da Novelo. A gente tem outros podcasts muito bem colocados nos tocadores, enfim, com um número de download muito significativo. O Projeto Quirino, o próprio Crime e Castigo, o Retrato Narrado, que fala do Bolsonaro, enfim. Mas é a produção mais luxuosa, eu acho, da Novelo, assim, só da Novelo, né? E eu vi uma reflexão de uma colunista do New York Times, é a colunista de True Crime do New York Times, eles têm uma pessoa só para escrever disso, eu esqueci o nome dela agora. E ela falou que não importa a mídia que for criada, ou que o ser humano for capaz de criar, o True Crime sempre vai chegar e dominar, entendeu? Então, acho que é um pouco o que a Paula estava falando. Se tem livro, as pessoas que consomem True Crime vão consumir livro, e podcast, e série, e filme. O problema, o que vai barrar o True Crime de crescer não vai ser a audiência, entendeu? Vão ser outras coisas, outras contingências. Eu acho que o mercado amadurece, a própria audiência começa a ficar mais exigente, né, do que quer ver e tal. Mas é um mercado a ser explorado aí no Brasil. Vocês comentaram sobre que quem gosta do gênero consome o gênero fielmente. Mas tem alguma outra interação do público com o programa de vocês que vocês acham interessante comentar? Comentários, pessoas que marcam vocês, tipo a Rádio Novelo, tem alguma interação desse tipo? A Novelo só fez o Crime e Castigo por causa de um incômodo com a reação que as pessoas tiveram em relação à Praia dos Ossos. Houve uma sanha punitivista muito grande de pessoas que ficaram incomodadas, que a Novelo tinha entrevistado o Doca Street, por exemplo. Elas decidiram fazer uma resposta a isso, de colocar as pessoas para refletirem sobre aquilo que elas estavam falando, sabe? Tipo, não foi para isso que a gente fez o podcast, era para vocês verem o que aconteceu e pensarem sobre o que aconteceu, não para vocês quererem fazer justiça com as próprias mãos, enfim. Então, teve essa interação, assim, acho que o público desafiou um pouco elas com a resposta, porque não era o que elas estavam esperando, e aí fizeram uma outra produção para ampliar essa reflexão. O profiling, o que eu mais tenho, o que eu mais recebo, assim, são pessoas dando ideias de criminosos sobre quem falar. Eu acho que é quase como uma vingança, assim. Elas querem que a gente fale sobre alguém ou que explique alguém. Talvez até pelo fascínio também, né? Tem essa questão da perversão. Quando a gente não fala de estrutura psicanalítica, mas a gente fala sobre a perversão como algo comum a todos e que precisa ser recalcado na sociedade, porque a gente precisa conviver em sociedade, então você não pode sair fazendo tudo que passa pela sua cabeça, né? A violência é estancada de alguma maneira. Eu acho que as pessoas veem na possibilidade de falar com a gente e de pedir para a gente falar sobre alguém como um veículo mesmo dessa perversão delas, né? E não estou falando perversão em um sentido pejorativo, não. Estou falando perversão como aquilo que todos nós temos e como lidar com isso. É engraçado que os dois parecem que têm algumas semelhanças um com o outro, tipo o profiling apresentando como se fosse um contexto do assassino, da pessoa, e a Praia dos Ossos, Crime e Castigo, contexto social, etc. Acho que talvez isso interesse o público, e falando nele, a gente foi às ruas para conversar com pessoas e ver quem conhece o gênero True Crime e se sim, se gostam ou não. Olá,
pessoal, meu nome é Isabela Marim e hoje levarei vocês junto comigo para andar pelos arredores da cidade universitária, em São Paulo, para conhecer de perto como é o consumo de true crime entre os jovens. Segundo o levantamento da Civic Science, a maioria dos consumidores de true crime se encontra com idade entre 13 a 24 anos. Será que consomem mesmo? Eu estou na região da Praça do Relógio, ponto principal da cidade universitária, e vou conversar com o pessoal que caminha por aqui para entender melhor suas preferências. Nada. Tipo assim, deve ter passado alguma vez e eu não me interesso muito, não. Ah, Não tenho muita curiosidade nesse tema, assim. Putz, gente, eu não acompanho nada. não, mas você conhece alguns nomes, algumas produções Cara, que eu só ouvi saíram por aí? falar esse último aí que teve da Casa Mal Assombrada, né, em Indianópolis, sei lá. Casa Abandonada? É, isso Aham. aí. É o único que eu tinha ouvido falar, mas eu não acompanho, não. Meu, eu até acho interessante, acompanharia, mas é que eu não tenho tempo pra acompanhar, não, gente. Estágio, aula, treino, um monte de coisa, não dá, não. A gente pode conversar com vocês rapidinho? Sobre o quê? True crime. Legal. Ainda segundo o estudo da Civic Science, o público consumidor mais engajado é o público feminino. Entre podcasts de não ficção, esportivo, histórico, jornalístico e outros, 26% das mulheres preferem o true crime, enquanto que os homens correspondem a 12% da preferência. Entre nossos entrevistados, percebemos que quem é mais fã do gênero, ou pelo menos já consumiu em algum momento da vida, são mulheres. Esse é o exemplo de Giovana, 20 anos. Assim, vocês consomem? Eu consumo algumas. Quais nomes você consome? Podcast. Quais você mais ouve, assim? Modus operandi. Modus operandi. Você gosta? Eu gosto bastante. Assim, eu acho um pouco macabro, sim. Mas também me deixa um pouco mais em alerta com as coisas. Eu me sinto um pouco mais perspicaz para identificar coisas mais macabras, assim. Eles estavam com seu amigo Felipe, 21 anos, que nunca tinha ouvido falar do gênero, enquanto que Giovana consome e curte o estilo. É que eu acho que eu nunca experimentei, sabe? Eu nunca fui, tipo, atrás de ver, sabe? Mas é uma coisa que agora eu não tô consumindo, sabe? Essa mesma situação aconteceu com Bruno e Marco, ambos com 20 anos. Eu escutava muito podcast de True Crime, mas eu dei uma parada, assim, mas eu escutava muito. Você gostava muito? Eu curtia bastante. Eu escutava muito Modus Operandi. Já li livros, já vi muito documentário, filme, assim. Por que você parou assim? Achava a energia muito pesada. Muito pesada? É, muito pesada, que você vê, tipo, coisas super explícitas, assim. Aí eu comecei a ver que tava, tipo, me consumindo aquilo. Aí eu parei um pouco de ver essas coisas. Bruna já foi muito fã do gênero há alguns anos, e de todos os formatos. Livros, documentários, podcasts. Ela também contou o porquê de gostar tanto de true crime. Acho que era escutar alguma história, assim, tipo, uma história real, entender, tipo, os fatos, assim. Eu não vejo, tipo, tem umas pessoas que piram nisso, deixou humanizada a pessoa, tornou a vítima. Acho que não, assim, mas você consegue ver a diferença, assim, tem alguns modos operantes, realmente, eu lembro isso, tinha um tom muito mais, ele é uma pessoa horrível, mas às vezes o documentário sempre traz um pouco mais depoimentos e tudo mais. Eu curtia também escutar isso, assim, tipo, o porquê da pessoa fez isso, ela falando com as suas próprias palavras também. Há um tempo atrás, teve uma história de true crime que bombou aí, tipo, o pessoal todo comentava, era vibe podcast também. Já tive curiosidade, mas eu acho que é isso, curiosidade nunca é o suficiente pra eu ir lá realmente abrir um documentário e ver. Acho que o único que eu ainda tenho vontade de ver, mas que eu também tenho um pouco de receio, é o do Jeffrey, do canibal, sabe? Que esse eu tenho vontade de ver, mas já sabendo que é, tipo, horrível. Porque eu vi, tipo, sei lá, flash do julgamento no TikTok, tipo, flashes da própria série no TikTok também, aí, tipo, flash interessante, mas também eu tenho 10 mil pés atrás, assim, pra saber que realmente é uma energia bem pesada e talvez eu não queira criar mais essa parada na minha cabeça. Enquanto alguns dos entrevistados não conheciam o gênero do true crime, outros conhecem e optam por não consumir o gênero. Essa característica está marcada na fala do amigo de Bruna, Marco, e também na de Gustavo, de 29 anos. Ele não tem preferência pelo gênero, enquanto que um de seus familiares é praticamente viciado nesse tipo de produção. Conheço, não curto muito, mas conheço. A minha mãe curte bastante. Sua mãe gosta? Bastante. Eu sou uma pessoa que
é bem nichado, assim, no que assiste. Eu passava a maior parte do meu tempo livre assistindo coisa de game, streaming, coisa do tipo. Então, era uma coisa que dava uma aliviada, assim, no dia. Eu procurei coisas que aliviassem a respeito da realidade, não coisas que mostrassem realmente a realidade. Essas foram as respostas das pessoas que encontrei circulando pela Praça do Relógio e que toparam conversar comigo. Como dá pra ver, as respostas divergem um pouco e mostram uma variedade de pontos de vista. Eu me despeço por aqui e espero que tenham gostado desse tour na USP sobre True Crime. Isabela Marim para a Rádio USP. Vocês gostariam de comentar? Eu vi que teve algumas reações enquanto estávamos ouvindo. Algumas reações, eu acho. Então, eu tenho a impressão que parece que quando chega um jornalista para entrevistar, assim, as pessoas, elas se sentem como se você estivesse perguntando algo muito íntimo para elas, né? Você gosta de true crime? Essa pessoa fica um pouco constrangida, tem vergonha de admitir que ela consome, que ela gosta, que ela ouve. E aí eu quero pontuar um menino que falou sobre o alívio, né? Que ele gosta de consumir conteúdo de games e tal, e ele sente um alívio quando ele consome esse tipo de conteúdo. E aí eu chego no ponto de que para algumas mulheres acharem o assassino de uma outra mulher é um grande alívio. Então, talvez isso faça a gente, né, se associar mais ao true crime. Eu já vi gente falando que mulheres têm mais vontade de consumir true crime pra gente não cair nas mesmas armadilhas, né? Sim. É uma coisa de quase um aprendizado, assim, de ser didático. E eu me sinto muito nessa chave consumindo, tipo, eu não vou entrar no carro do cara que tem esse óculos estranho. Isso faz você ficar mais esperta, eu acho, né? Em entender alguns sinais, assim, principalmente se a gente pensar na questão do abuso. Né? Relacionamentos abusivos e esse tipo de situação, assim. Você começa a entender como é o ciclo e se você tem contato com aquilo num primeiro momento, que, claro, não é sempre, mas pode vir a se tornar um crime, você já fica mais ligada, já corta o mal pela raiz e acabou. True Crime na semana que vem. Nossas convidadas são Natália Silva, produtora da Rádio Novelo, que produz o podcast Praia dos Ossos, e Paula Feb, locutora e roteirista do podcast Profiling. Eu sou o Matheus Dias. E eu sou Yasmin Rodrigues. E você está ouvindo o Universidade 93.7. O programa de hoje teve coordenação de Yasmin Rodrigues e produção de Mara Matos. As reportagens foram feitas por Isabela Marim. Apresentação de Yasmin Rodrigues e Matheus Dias. Bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Bom dia. Você ouviu o debate A Ética do True Crime. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.